Gente, é um prazer estar com vocês, é um privilégio poder dividir as Escrituras com vocês, estudar com vocês também. E o que nós vamos fazer nesse período juntos é refletir sobre aquilo que o Senhor espera de nós como famílias. Todos nós, em algum momento da nossa história, nós encontramos o nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós, em algum momento, de alguma maneira, de alguma forma, nós fomos impactados pela mensagem do Evangelho. Eu e você reconhecemos que nós somos pecadores miseráveis. Nós reconhecemos que nós éramos incapazes de alcançar a salvação. E nós reconhecemos que sem Cristo Jesus morrendo no nosso lugar, pagando o preço pelo nosso pecado, nós jamais teríamos vida eterna com Deus. Em algum momento, alguém transmitiu essa mensagem para você. E essa mensagem mudou a sua vida. Existe uma vida antes de Cristo na sua vida, na sua história, e existe uma vida depois de Cristo na sua história. O grande desafio é que, embora isso tenha acontecido com as nossas vidas, nem sempre o antes e o depois de Cristo fica tão claro naquilo que a gente faz. Nós temos muitos dos nossos aprendizados sobre o que a vida é, o que a gente deve fazer, que nós ganhamos na nossa experiência de vida, que nós ganhamos na nossa história, nós ganhamos dos nossos pais, e muitas vezes, sem perceber, nós estamos vivendo uma vida com Cristo depois do Evangelho, como se os princípios e os valores e os ensinos fossem aqueles de antes do Evangelho. Isso acontece de uma maneira muito trágica nas nossas famílias. Nós aprendemos o que significa ser família com a nossa família. E talvez você não tenha tido o privilégio de ter uma boa família. Ou quem sabe na história da sua família você aprendeu muitas coisas que não eram boas. Ou talvez você tenha morado e convivido com uma família excelente, fantástica, mas que não conhecia o Evangelho. E acontece que muitos dos valores, dos princípios, dos conceitos que nós trazemos para as nossas famílias são princípios que nós aprendemos nesse ambiente. E o que eu gostaria de propor para vocês é que, embora as nossas histórias tenham suas belezas e sofrimentos, embora as nossas histórias tenham seus pontos positivos e negativos, eu e você precisamos construir uma família que seja de fato centrado nesse Evangelho de Cristo Jesus que transformou a nossa vida individual. O que eu quero dizer para você é que o Evangelho de Cristo Jesus pode mudar a sua família, não somente a sua vida. O Evangelho de Cristo Jesus pode mudar os seus relacionamentos dentro de casa. E se nós tivermos uma família centrada de fato no Evangelho, nós vamos poder experimentar dos valores do Evangelho, dos benefícios do Evangelho dentro de casa. E melhor, nós vamos ajudar os nossos filhos a entender o que significa ser um pai de acordo com o coração do Senhor, uma mãe de acordo com o coração do Senhor, o que significa ser um casal de acordo com o coração do Senhor, o que significa viver em harmonia, de acordo com aquilo que o Senhor espera. E o que é que nós vamos fazer nesses 3 encontros que nós temos, ou nesses 3 momentos de palestra? Em primeiro lugar, nós vamos voltar nossos olhos para o texto de Efésios e nós vamos estudar o que Efésios nos ensina. Em Efésios capítulo 5, versículo 21, nós vamos observar qual é o princípio geral da família. Efésios capítulo 5, versículo 21, nós vamos observar que o que está escrito ali é um princípio geral que funciona para toda a família. Pai, filho, mãe, esposo, esposa, todos nós podemos usar o mesmo princípio. E se nós usarmos esse princípio, nós vamos transformar o modo como a nossa família funciona. Depois nós vamos falar particularmente sobre as esposas. Eu sei, nesse mundo de hoje em dia é difícil começar falando sobre as esposas, não é verdade? Mas antigamente a gente falava que eram primeiro as damas, né? Então a gente vai começar com vocês, porque Paulo também começa com vocês em Efésios capítulo 5, versículos 22 e 24. E nós vamos terminar falando sobre o marido e mulheres, vocês vão me agradecer, porque a gente deixou o melhor para o final. E escuta o que eu estou te falando, fica comigo até o final, que você vai me agradecer. Mas o que é que nós vamos fazer nesses 3 encontros? Nós vamos olhar para a Escritura, o que a Escritura diz sobre como nós podemos viver como família,
sobre como nós devemos ser, ou como as nossas mulheres devem ser esposas no Senhor, e como que os nossos homens podem ser maridos de acordo com a vontade do Senhor. Mas se você, por um acaso, tiver que ir embora mais cedo, se por um acaso você estiver com pressa, se tiver muitos compromissos, eu vou fazer um resumão. Mas não vai embora, tá bom? Só porque eu dei o resumo no começo. Combinado? A gente tem que fazer esse acordo também. Se você tiver que ir embora, está tudo bem. Mas se você for embora só porque eu já dei o resumão no começo, eu vou ficar chateado, hein, pessoal? Mas vamos lá. Nós vamos trabalhar com as Escrituras para aprender a responder esse dilema. Eu nem vou falar sobre isso. Você já ouviu essa frase em casa? Quando essa frase aparece na sua casa, o que é que está acontecendo? É um jantar romântico? É um passeio na praia? Não. É um momento de briga, é um momento de conflito. A sua esposa olha para você e diz assim: o que é que você vai fazer com aquele tênis? Aí você fala: eu vou usar aquele tênis para jogar quarta-feira, mas ainda é sábado. Ela fala assim: mas você faz isso todas as horas. Mas eu vou deixar ali, porque ele é o meu horário de sair, eu vou deixar tudo pronto, está certinho para mim, é do meu jeito. Ela olha para você e fala assim, com todo o amor do mundo: eu nem quero falar sobre isso. Você já ouviu essa frase? Quando a gente escuta essa frase, não dá um frio na espinha? A pergunta é: como é que você lida com essa pergunta na hora do conflito, de acordo com as Escrituras? Talvez tenham outras. Talvez tenham aquelas que você também escuta. No meio daquele conflito, você escuta a expressão: não fale assim comigo. Você já ouviu essa frase? Quem que fala? Marido bravo, né? Marido com orgulho ferido. Você olha assim, você olha para ele, a esposa olha para o marido e diz assim: você tem que crescer, você tem que fazer as coisas direito. Ele olha para ele e fala assim: não fale assim comigo. E quanto mais alta é a expressão, e quanto mais espaçada é a frase, mais ira tem no coração. Você já percebeu isso? Você consegue dar a intensidade da tua ira separando as palavras? Não fale assim comigo. É muita ira. Mas tem aquela outra frase que a gente também não gosta de ouvir, que é quando a esposa chega para a gente e fala assim: aquela lâmpada que faz 6 meses que você disse que ia trocar. Essa daí é difícil. Essa daí as mulheres já estão sentindo o clima. Essa daí para a gente é difícil. Porque se a gente disse que vai fazer, a gente vai fazer. Não importa que fazem 6 meses. Em algum momento a gente vai fazer. Como é que você lida no dia do conflito com esse tipo de coisa? Bom, uma família centrada no Evangelho tem todos esses problemas. Uma família centrada no Evangelho passa por todas essas dificuldades. A diferença é que quando nós temos indivíduos que amam o Senhor e fazem dos valores do reino os princípios da sua vida, eles reagem de maneira diferente. A vida no Evangelho não é uma vida sem problema. É uma vida que nos ensina a enfrentar os nossos problemas de uma outra maneira, de uma outra forma. E é isso que nós vamos conversar. É sobre isso que nós vamos observar. E por isso, enquanto nós estudamos Efésios capítulo 5, esses 3 encontros que nós vamos ter, tudo o que eu peço para você é para que você preste atenção naquilo que o Senhor tem para ensinar. E que você guarde os valores aprendidos. Porque se você colocar em prática aquilo que a Escritura ensina, a sua família será transformada, não porque você ouviu uma palestra, mas porque o Senhor ofereceu esses princípios para transformar a sua vida e a sua casa. Ele é o maior interessado no sucesso da sua família, no bem-estar dos seus filhos, no crescimento do seu relacionamento, na maturidade do seu relacionamento. Por isso, gente, essas 3 mensagens, essas 3 palestras, podem ser o começo de uma grande jornada na vida de vocês. Mas vamos lá. Tudo é uma questão de escolha, não é verdade? Se você ainda lembra desse dia, quando você foi casar, você teve que fazer uma série de escolhas, não é verdade? Festa de casamento é um negócio que envolve muita escolha, não é verdade? Quando você for casar, se você ainda não casou, guarda essas informações, mas casar dá muito trabalho, acredita, dá muito trabalho. Casar, fazer cerimônia, dá muito trabalho.
Qual é a cor da flor que vai ficar na mesa, que tem que combinar com um penduricalho que tem do outro lado do salão? Todos esses detalhes são importantes. Qual é a cor do tapete? Qual é o lugar, o ambiente? Mas vamos ser bem honestos, nada dá mais conflito do que lista de convidados, não é verdade? Nossa, lista de convidados dá trabalho. Especialmente porque sua mãe quer levar o Olavo, o primo de 2º grau do tio Henrique, não é verdade? Você não lembra dele, mas quando você era criança, ele te ensinou a andar de bicicleta. Ele está doido para ir no seu casamento, ele não vê a hora. Só que tem um problema. O recurso que você tem no bolso, com o empréstimo que você já está devendo a alma para o banco, dá para você pagar o almoço do pai e da mãe, e olhe lá. Lista de casamento é uma briga na hora de casar. Mas você tem que tomar algumas escolhas. Quem que você vai convidar? Quem que você não vai convidar? Como que a cerimônia vai acontecer? São escolhas. Quando você se casa, você volta da lua de mel, você chega em casa, tem uma série de escolhas para casa. Ah, isso também dá um trabalhinho, hein? Qual é a cor do sofá da sala que vai ter que combinar com a cor do quadro que vai ficar na cozinha, porque tem que ser um ambiente harmônico, tem que estar tudo ornando, tem que estar tudo bonito. Não pode ter coisas de plástico, tem que ser tudo de madeira, tem que ter combinar com o piso, tem que ter cortina. E de repente, vocês começam a fazer escolhas sobre como vai ser o ambiente da casa. O lugar da casa vai ser perto do trabalho de quem? Vai ficar perto da mãe de quem? Ou longe da mãe de quem? A gente nunca pode falar essas coisas em voz alta, não é verdade? Mas escolher a casa ou coisas para casa também dá um trabalhão. Mas você começa a passar alguns momentos dentro de casa, desfrutar daquele momento de casamento, o início, e de repente você tem que fazer um monte de escolhas para o casal. E essas escolhas parecem fofinhas no começo, mas começam a cansar depois. Por exemplo, o modo como usa o tubo de pasta de dente. Ah, aperta no meio, aperta no final. O lugar onde a tampa da privada tem que ficar, fica levantada ou abaixada. Mas você quer ver um negócio que dá briga? Toalha molhada fica onde? Em cima da cama ou no varal? Essa é uma que também dá muita dificuldade. É muita escolha para tomar. Outra coisa que dá muito trabalho é roupa suja. Fala sério. Existe uma coisa que as mulheres elas não entendem sobre roupas. Para nós homens, a roupa ela tem 3 estados. Ela tem o estado limpa, que é aquela que está dentro do armário. Tem o estado estou usando, que é aquela que fica no sofá, atrás da porta, pendurada no banheiro. E tem aquela que está suja, que está no cesto de roupa suja. Correto? A roupa intermediária, aquela que está em uso, ela não é nem limpa o suficiente para voltar para o armário, nem suja o suficiente para ir para o cesto de roupas sujas. Essa roupa intermediária vira um caos dentro de casa. Porque as mulheres têm 2 categorias. Ou a roupa está limpa, ou a roupa está suja. E a gente vai tentar fazer essa adaptação, e o que a gente faz? Começa a usar a roupa um dia e põe para lavar. Qual é a briga? Eu não sou sua lavadora, eu não sou sua passadeira. Que história é essa de toda hora tem roupa suja aqui? Olha o tanto de roupa suja que tem nessa casa. Mas aí você fala, mas você pediu para eu usar e botar roupa suja para lavar. Mas falou, mas se está limpa, põe de volta no guarda-roupa. Mas não está limpa, porque eu usei. E se eu usei não está limpa, então está suja. Escolhas. Várias escolhas. Mas deixando de lado essas questões que são mais passageiras, mais simples, das decisões e das escolhas que acontecem dentro de casa, o que acontece é que à medida que nós passamos tempo juntos, nós vamos percebendo que cada um desses pequenos atritos, esses pequenos desencontros, eles refletem problemas maiores que geram conflitos. Esses são detalhes pequenos, mas quando você acumula todos eles em uma mesma semana, semana após semana, de repente, aquilo que era para ser um casamento, que era para ser uma maravilha, vira um ambiente de conflito. Onde dentro de casa tem mais briga que amor, onde em casa tem mais atrito. De repente, vocês começam a perceber que vocês estão disputando por coisas dentro de casa. Se você vai assistir filme hoje à noite, eu vou assistir filme amanhã. Se você vai sair com seus amigos para jogar bola, eu vou sair com as minhas amigas. Se você gastou dinheiro, eu vou gastar dinheiro.
E de repente, vocês estão competindo por espaço dentro de casa, competindo com os valores da casa, competindo com as finanças da casa, competindo com as apostas da vida. E o que era para ser um relacionamento de comunhão, um relacionamento de parceria, de companhia, se torna comparação. E de repente vocês estão competindo. Quando a gente começa a competir dentro do casamento, é um sinal de que algo muito grave está acontecendo. Nós não conseguimos mais ver satisfação no sucesso do outro, porque o sucesso do outro parece que significa o nosso fracasso. Nós olhamos para o outro, saindo de casa, trabalhando, sendo bem-sucedido, e às vezes a gente se sente deixado para trás. Às vezes nós olhamos para o nosso cônjuge como nosso competidor, alguém de quem eu tenho que ganhar. E no fundo, essas coisas acontecem com a gente, porque nós estamos o tempo todo brigando por poder. Nós queremos saber quem é que manda aqui. Nós queremos saber quem é que tem o controle. Essas disputas por poder e por controle começam de maneiras muito sutis dentro de casa. Parece que é uma escova, uma pasta de dente. Parece que é uma toalha molhada. Parece que é uma roupa suja. Mas no fundo, nós adoraríamos que o outro fosse como nós e que fizessem exatamente como nós faríamos. Porque nós estamos certos. Nós temos que ser ouvidos. Nós temos que ser obedecidos. Isso é poder. Isso é controle. Eu quero as coisas do meu jeito, do meu modo, na hora que eu quiser. E a infelicidade da vida contemporânea é que a grande maioria dos casamentos que nós conhecemos, elas refletem exatamente isso aqui. Quem é que manda? Quem é que controla? Os nossos casamentos nos nossos dias, eles quebram aos montes, porque eles não entenderam que quando eles entram no casamento para competir e comparar, eles só vão encontrar conflitos e guerra por poder, guerra por controle. Mas o Evangelho não nos ensina assim. Esse é o modo de vida antes de Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nós somos chamados para um outro tipo de vida, para um outro modo de trabalho. E esse novo modo de vida que o Evangelho nos ensina, ele nos ensina um princípio. Que se nós aprendemos esse princípio, a nossa vida familiar vai ser completamente diferente. E o princípio é esse. Você vai ter que escolher perder. Você escolheu muitas coisas para casar. Você escolheu muitas coisas para sua casa. Você escolheu muitas coisas dentro da sua casa. Mas se você quiser viver um casamento e viver como família, de uma maneira que agrada de fato o Senhor, você vai ter que entrar nessa guerra pronto para perder. Parece esquisito falar desse jeito, porque no nosso mundo tudo é uma questão de ganhar, de vitória, de estar à frente, de estar adiante. Mas o Evangelho nos ensina um princípio completamente diferente. Se nós quisermos ganhar dentro de casa, nós vamos ter que aprender a perder. Quando nós escolhemos perder, não tem conflito, porque nós não vamos para a guerra. Quando nós escolhemos perder, não tem comparação, porque nós não estamos competindo. Quando nós escolhemos perder, não tem guerra por controle, porque nós já perdemos. Não tem guerra por poder. Por quê? Porque nós já perdemos. Nós escolhemos perder. Tinha um antigo ditado, que às vezes a gente precisa lembrar, que dizia: quando um não quer, dois não brigam. O Evangelho ensina algo parecido com isso. O Evangelho ensina que nós precisamos aprender a perder. Observe aquilo que Jesus Cristo nos ensina a respeito da vida com Ele. Em primeiro lugar, Ele diz o seguinte, em Mateus capítulo 16, versículo 25, Ele diz: quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Quando nós encontramos a Cristo Jesus, Ele nos ensinou que o princípio da vida eterna
é decidir perder a vida terrena. Ele diz, se você decidir perder a sua vida, você vai encontrar a vida eterna. Jesus está dizendo que existe um modo de vida que é desse mundo, e existe um modo de vida que é da eternidade, que é uma outra coisa, que você não vai alcançar com seus méritos, que você não vai alcançar com seus esforços, mas que Ele vai gratuitamente, graciosamente dar para você, quando você escolhe perder a sua vida. Quando você entende que os valores do reino são melhores que os valores do reino desse mundo. A nossa jornada com o Senhor começou quando nós decidimos perder o amor por essa vida e ganhar um apreço pela vida eterna. Aliás, Paulo, quando fala sobre o evangelho dentro da igreja, ele diz o seguinte: o fato de haver litígios entre vocês já significa completa derrota. Por que vocês não sofrem a injustiça? Por que vocês não preferem sofrer o prejuízo? Falando sobre irmãos que estão dentro da mesma comunidade, têm acesso à mesma graça, ao mesmo Senhor, à mesma palavra, e eles estão brigando entre eles. Eles estão processando uns aos outros ao invés de amar uns aos outros. Paulo está dizendo, isso tudo já é prova de derrota. O fato de que vocês estão brigando dentro da igreja, isso é prova de derrota. Ele diz, por que vocês não escolhem o sofrer, o prejuízo? Por que vocês não pedem os seus litígios? Por que vocês não pedem os seus recursos para ganhar o seu irmão? É este o princípio que ele ensina. Você precisa aprender a perder para ganhar. Perder coisas que são secundárias para ganhar coisas que têm valor eterno. Ele ainda diz, o Senhor Jesus Cristo ainda ensina que são os governantes que dominam, as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Mas assim não vai ser entre vocês. Quando Jesus Cristo definiu como seria a vida no seu reino, ele disse, essa história de ficar um mandando no outro, um dominando sobre o outro, um exercendo poder sobre o outro, esse não é o modo do meu reino. Esse não é o modo do evangelho. Não pode ser assim. Ele diz como que tem que ser. Ao contrário, quem quiser ser importante entre vocês vai ter que ser servo. E quem quiser ser o primeiro deve ser escravo. Nós olhamos para isso aqui e nós falamos, isso aqui parece coisa, isso parece história, parece que Jesus está de cabeça para baixo, é o contrário de tudo que eu vejo, é o contrário de tudo que eu aprendi. Mas a verdade é que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina a enxergar da maneira correta. É esse mundo que está de cabeça para baixo, é esse mundo que está doido, é esse mundo que é maluco. O nosso Senhor nos ensina princípios de vida que nos ajudam a enxergar com clareza a verdade. E o que o nosso Senhor está nos ensinando é que nós não podemos realizar os nossos relacionamentos baseados em poder, controle, domínio. Nós não podemos fazer esse tipo de relacionamento, nós não podemos importar os valores desse mundo para o nosso casamento e esperar que o nosso casamento funcione com a graça de Deus. Nós não podemos fazer isso. Ele está ensinando que nós temos que seguir o seu exemplo. E ele diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O princípio do Evangelho para a vida cristã é que nós não vamos ser servidos, nós vamos servir. Nós não vamos fazer com que o outro faça por nós o que nós gostaríamos. Nós vamos fazer pelo outro o que Deus quer que a gente faça pelo outro. Nós que conhecemos a Jesus Cristo, conhecemos o Evangelho, nós que sabemos que existe uma vida antes de Cristo e uma vida depois de Cristo, nós não podemos viver a nossa nova vida em Cristo Jesus seguindo os padrões da velha vida sem Cristo. Fez sentido para você? Nós não podemos levar isso para dentro das nossas casas. Nós não podemos fazer isso com as nossas famílias. Nós não podemos ensinar isso para os nossos filhos. O que nós temos que fazer é entender que o Evangelho de Cristo Jesus nos oferece uma nova visão, uma nova perspectiva para aqueles que vivem a novidade de vida do Evangelho.
Então a pergunta que nós temos que nos fazer então é: qual que é a alternativa? Se nós não vamos dominar uns sobre os outros, se nós não vamos brigar por poder dentro de casa, se nós não vamos viver em conflito e comparação, o que é que a gente vai fazer dentro de casa? A alternativa é aquela que nós encontramos em Efésios, capítulo 5, versículo 21, que diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. O apóstolo Paulo, quando começa a sua narrativa sobre o casamento, ele vai dizer que o casamento bem-sucedido, ele nasce com pessoas que estão cheias do Espírito Santo. Se você voltar alguns versículos, você vai perceber, essa pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela fala em salmos, hinos e cânticos espirituais, ela serve, ela cuida, mas ele termina apresentando um princípio que vai definir tudo o que ele vai falar sobre família dali para frente, que é esse princípio que nós precisamos aprender a colocar em prática, que é a submissão mútua. Submissão é uma palavra muito forte nos nossos dias. Mas a submissão é uma característica, uma virtude cristã. Quando Paulo ensina as virtudes cristãs, ele diz que nós consideramos o outro superior a nós mesmos. É assim que nós deveríamos viver em comunidade cristã. É assim que nós tratamos os nossos irmãos na igreja. Nós consideramos o outro mais importante do que nós. Nós não fazemos nada por partidarismo. Mas quando Paulo vai falar sobre o casamento, ele vai dizer: vocês precisam se sujeitar um ao outro, como a Cristo Jesus. O que isso significa? Sujeitar não é estar diante do pecado de um dominador, muitas vezes na forma de um marido, e dizer: eu vou ficar em silêncio porque eu sou submisso, estou sujeito ao meu marido. Não é ser pau-mandado, não é ser atropelado dentro de casa. A sujeição uns aos outros que Paulo está ensinando é quando você decide deixar as armas de lado. Você vai dizer: eu não quero o controle dessa casa. Eu não quero ser o mais poderoso dessa casa. Eu não quero ser a pessoa mais importante aqui dentro. E eu me rendo. Eu escolho perder na saída. Eu não quero brigar. Eu não quero conflito. Mas a genialidade do ensino de Paulo é que ele está dizendo o seguinte: que quando o marido entrega suas armas e decide não brigar mais, a esposa não aproveita para pisar nele. Ou quando a esposa decide entregar as suas armas, o marido vem para pisar nela. Ele diz: vocês vão se sujeitar uns aos outros. O marido vai dizer: eu não vou entrar nessa briga. E a esposa vai dizer: nem eu. Essa sujeição mútua coloca os nossos relacionamentos no devido lugar. No lugar em que nós percebemos algo que nós temos em comum. Embora nós tenhamos muito interesse em falar sobre as nossas diferenças, existem algumas coisas que nós temos em comum e que nós não podemos negar. Primeiro lugar, todos nós somos pecadores, terrivelmente pecadores. Tem alguém aqui que não é terrivelmente, abominavelmente pecador? Porque se tiver, ou eu não te conheço, ou você não conheceu Jesus. Há muitos anos atrás, eu tinha um grupo de estudo aqui em Americana, e um dos nossos amigos convidou visitantes para estarem com a gente. E essa foi a primeira vez e a única vez em toda a minha vida que eu apresentei o Evangelho para alguém. E esse indivíduo disse o seguinte, que eu falei exatamente sobre isso: nós somos todos pecadores. Eu falei para ele: inclusive você. Aí ele olhou assim para mim assustado e falou assim: não, eu não. Eu falei: não, você é. Ele falou: claro que não, você não me conhece. Eu falei: então vamos fazer um teste. Em algum momento você já mentiu? Não. Não, nunca mentiu. Não. Naquele momento eu pensei e falei assim: bom, essa já é uma boa mentira, né? Mas ele não prestou atenção. Vamos para a próxima, né? Você já pegou alguma coisa que não era sua? Não, nunca roubei. Você nunca pegou nada de ninguém, um clipe no trabalho? Ele falou: eu sou patrão, você acha que eu vou roubar de mim?
Você já falou, usou suas palavras para machucar alguém? E a noiva dele, do outro lado dele, chorando, diz assim, ó. Ele, eu não, imagina, eu sou uma pessoa doce, inclusive ex-evangélico. Bom, então acho que não vai ter jeito. Essa daqui eu não vou conseguir. Mas nós sabemos, quando nós conhecemos a Jesus de verdade, nós sabemos que nós somos terrivelmente pecadores. Você pode não gostar, mas você sozinho com o seu pecado, você é um monstro. Se o Senhor tirar a graça da sua vida hoje, amanhã, você é alguém completamente deformado pelo pecado. E quando nós aprendemos isso com o Evangelho, nós reconhecemos que nós não somos modelo de perfeição para ninguém. Que nós não podemos dizer para o outro o que ele tem que fazer. Que nós não podemos dizer, faça como eu faço, siga o meu exemplo. Porque nós somos iguais no pecado. Na sua casa moram pecadores terríveis. Na minha casa moram 4 e um cachorro. 4 pecadores terríveis e um pug fedorento. Se você tiver qualquer dúvida disso, pergunta para os meus filhos. Cachorro fofíssimo, na foto, fedor em pessoa. Mas lá em casa, pecador. O pai é pecador, a mãe, os filhos. E quando nós reconhecemos que nós não somos melhor que ninguém no pecado, nós entendemos que nós não precisamos dominar sobre ninguém no pecado, porque desse modo nós vamos construir relacionamentos tóxicos. Se o marido, na sua masculinidade, quiser ser o dono, machão da sua casa, ele vai exercer poder para machucar a sua família. Se a mulher feminista empoderada decidir ser a dona do seu casamento e passar por cima de todos os da sua casa, ela vai machucar seus filhos e maridos com seu pecado. Quando nós entendemos que no pecado nós somos exatamente iguais, nós entendemos o que Paulo quer dizer quando ele diz, sujeitem-se uns aos outros. Mas aí você vai perguntar, poxa, se eu vou me sujeitar a ele, ele vai se sujeitar a mim, e nós em casa todos vamos resolver deixar as armas, quem é que vai cuidar dessa casa? O Senhor. Quem que você acha que estava cuidando até aqui? Você achou que você estava construindo sozinho a sua casa? Você achou que a graça de Deus não estava presente na sua vida? Em cada uma das desgraças que você já passou, os piores momentos da sua vida, você sabe que Deus estava lá. E se você está aqui hoje, você consegue olhar para trás e dizer, se não fosse o Senhor, minha vida já tinha sido perdida. O Senhor vai cuidar das nossas vidas. Nós não precisamos ocupar o lugar de Deus na nossa casa. Nós não precisamos tentar ficar no lugar de Deus na nossa casa. Como pastor, a gente tem a oportunidade de conversar com muitas pessoas. E via de regra, as pessoas vêm conversar com a gente nos dias difíceis. Quando está tudo bom, é isso aí, pastor, valeu, estamos juntos. Quando está difícil, eles te ligam e geralmente já passou do ponto onde você pode fazer muita coisa. Geralmente já está numa situação que ele poderia ter vindo um mês antes. Essa semana encontrei com um casal muito querido, passando por muitas dificuldades. Mas a principal dificuldade da família não era um pai bravo, não era uma mãe ruim, não era um marido abusivo, não era uma esposa briguenta. A principal trauma dessa família era tristeza. Eles estavam tristes dentro de casa. Eles sentiam que eles viviam em depressão. E a esposa olhava para o marido e dizia o seguinte, eu não vejo você feliz desde o dia que a nossa primeira filha nasceu. E ele olhava para ela e dizia, desde aquele dia, eu tenho uma responsabilidade nas minhas costas que eu não consigo carregar. A tristeza que aquele homem tinha não era de ser uma pessoa ruim. Era de uma pessoa boa, que queria fazer o seu papel como pai e marido, mas que tentou ocupar o lugar de Deus em casa. E o peso da responsabilidade de ser o responsável pelo sucesso da família
foi tão grande nas suas costas que ele ficou profundamente triste, provavelmente iniciando um processo de depressão. Por quê? Porque, embora ele tenha entendido quem Cristo é, ele nunca deixou o Senhor cuidar da família dele. Ele acreditava que se ele estivesse lá, ele garantiria o sucesso da sua família. Ele garantiria a saúde dos seus familiares. E nós não temos como fazer isso. É pesado demais. Essa é a função do Senhor. Quem cuida do nosso casamento é o Senhor. Quem cuida das nossas vidas é o Senhor. E se eu pudesse deixar um conselho para vocês, um conselho para ajudar você a colocar esse princípio em prática na sua casa. Se eu pudesse deixar um conselho, eu sugeriria para você uma pergunta. E se você aprender a fazer essa pergunta dentro da sua casa, eu garanto para você, eu a garanto, que a dinâmica na sua casa vai mudar. Quando nós conhecemos a Cristo Jesus, nós aprendemos que nós não viemos para... Nós vemos em Jesus ele dizendo, eu não vim para ser servido, mas para servir. Imagine você aprender a fazer essa pergunta dentro de casa. Como que eu posso te servir hoje? Imagina que você vai acordar amanhã, domingo, correria. Você vai olhar para sua esposa e você vai dizer, como que eu posso te servir hoje? E ela vai dizer, eu preciso de ajuda com o almoço, eu preciso de ajuda com as crianças, eu preciso de ajuda com a casa. Imagina você, esposa, olhando para o seu marido e dizendo, como é que eu posso te servir hoje? Ele dizendo, eu preciso de ajuda, eu preciso levar o carro para arrumar, eu preciso sair para resolver uns problemas, eu preciso que você cuide das crianças enquanto eu faço isso. Mas vocês que não são nem marido, nem mulher, vocês que são filhos, imagine você chegando para os seus pais e dizendo, pai, como eu posso te servir hoje? Mãe, como eu posso te ajudar hoje? E Samuca, pega essa dica. Espera o dia que a sua casa estiver cheia. Cheia. Se tiver festa na sua casa, tiver um monte de gente jantando. A hora que tiverem todos os adultos reunidos na mesa, você chega para eles e diz o seguinte, assim, bem alto, assim, você faz uma pergunta do lado da sua mãe, é claro, mas você faz assim, mamãe, o que posso fazer para ajudá-la hoje? Se ela não chorar naquele dia, o coração dela é muito duro. Como é que nós podemos servir uns aos outros dentro de casa? Por que ao invés de tentar ser controle e de exercer poder, a gente não oferece serviço? Porque esse é o princípio do Evangelho. O Evangelho nos ensina diferente. Ele nos ensina a funcionar de maneira diferente. Ele nos ensina a viver de maneira diferente. Ninguém precisa ser dono da casa, o Senhor é suficiente. Nós podemos servir uns aos outros. Esse é um costume que nós temos em casa. Gabriela e eu, nós gostamos de usar esse princípio dentro de casa, porque a gente precisa servir um ao outro. Tem dias que eu preciso olhar para ela e falar assim, querida, eu preciso de ajuda. A minha agenda está abarrotada. Eu não vou conseguir pegar as crianças na escola. Você poderia me ajudar? Eu preciso de ajuda. Ela olha para mim e fala assim, minha agenda está difícil, mas eu consigo pegar as crianças na escola. E a gente troca de função naquele dia. Geralmente, sou eu que levo o Natan para o futebol à noite. Mas tem dia que eu tenho reunião, aparece um aconselhamento, aparecem coisas que eu falo, Gai, eu vou precisar de ajuda. E a mesma coisa. A Gabriela faz exatamente a mesma coisa. De vez em quando, vocês não a conhecem, mas ela ama correr. E ela não faz aquelas corridas assim de, fiz 15 minutos e estou satisfeito para a semana. Ela tem que correr em um dia 15 horas. Ela adora correr. Ela olha para mim assim, sábado de manhã eu preciso ir correr. Você pode ficar com as crianças para poder correr? Claro, vai correr. Como é que eu posso te servir hoje? Fica tranquilo, quando você voltar, vai ter café feito. Eu vou fazer café para você quando você voltar. A gente vai tomar café da manhã juntos. Ela falou assim, mas eu vou demorar. Eu espero. Porque a gente não está competindo pela vida. A gente quer andar juntos, um servindo o outro. E esse é um princípio que a gente usa dentro de casa.
As crianças usam esses princípios dentro de casa. Algumas vezes, Natan chega para mim e fala assim: pai, como é que eu posso te servir? Hoje eu estou vendo que o senhor está cheio de coisa. Fica tranquilo, eu lavo a louça para o senhor. Ou a Melissa fala: eu posso fazer alguma coisa para ajudar? Um dia a Gabriela saiu para correr, eu fiquei com as crianças em casa. A Melissa falou assim para mim: pai, eu vou fazer uma surpresa para a mãe. O que você vai fazer, filha? Ela falou assim: eu vou varrer a casa e passar pano. Ela tinha 7 anos. A hora que eu ouvi aquela informação, assim, conhecendo a mãe dela, eu imagino a ansiedade que isso geraria nela. Então vamos fazer o seguinte, filha. Eu vou te ajudar e a gente vai fazer. Combinado? Combinado. E ela varreu. O melhor com a menina de 7 anos consegue varrer. Ela passou pano? O melhor com a menina de 7 anos consegue fazer. Teria que ser refeito? Provavelmente teria que ser refeito. Mas quando a Gabriela chegou em casa, ela viu uma menina querendo servir e ajudar. Por dentro tinha uma palpitação, né? Porque a gente tem cachorro dentro de casa, então sobra muito pelo. É lógico que podia ser feito melhor, mas nós combinamos. Nós não vamos arrumar. O que ela fez vai ser aceitado, vai ser recebido como presente. E ela serviu a gente naquele dia. Percebe que o Evangelho oferece para a gente uma outra perspectiva? Ao invés de você olhar para as pessoas da sua casa e dizer: o que é que você vai fazer por mim? O Evangelho ensina a gente a dizer: o que eu posso fazer por você? Você percebe que o Evangelho muda a nossa casa? Eu falei para você que se você aprendesse a usar essa pergunta, isso mudaria a dinâmica da sua casa. Porque eu já vi acontecer na minha casa. E não é porque a gente faz, é porque isso vem do Senhor. Isso é um modelo de família inspirado no nosso Salvador, que não veio para ser servido, mas veio para servir. Por que a gente não faz isso, então? No fundo, a gente tem medo. No fundo, você não entrega as armas dentro de casa, porque você tem medo de ser atropelado dentro de casa. Você tem medo de ser o capacho da família, aquele que todo mundo vai pisar em cima de você. Mas o princípio do Evangelho é que a gente faça isso ao mesmo tempo. Você lembra o último dia? Aliás, a última noite de Jesus com seus discípulos? Você lembra o estado emocional dele? Profundamente entristecido? João capítulo 13, versículo 1 diz que ele estava no seu último momento com seus discípulos, e o texto diz: e ele os amou até o fim. Ou seja, o amor de Jesus vai até as últimas consequências. Ele sabia que seria traído por todos, abandonado por todos, traído por Judas e negado por Pedro. Ele sabia o que ia acontecer. E o que é que ele faz? Toalha nos ombros, bacia nas mãos. E ele diz: eu vou servir vocês. Jesus não tem medo de servir, mesmo sabendo que ele corre risco de vida. Mesmo sabendo o que vai acontecer, porque ele ama até o final. Aliás, João, que assistiu essa cena, ele ensinou o seguinte princípio: no amor não existe medo, ao contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo pressupõe castigo. Nós não aprendemos a amar assim dentro de casa ainda. Um amor mútuo, de marido para esposa, de esposa para marido, de pais para filhos, de filhos para pai. Ele lança fora o medo. Eu posso escolher servir vocês, porque eu sei que vocês, filhos de Cristo Jesus, também vão me servir quando eu precisar. Eu não tenho medo de servir vocês, porque eu estou sendo aperfeiçoado a amar, como Jesus, até o fim. Aliás, João diz o seguinte: aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Se nós estamos com medo dentro de casa, nós ainda não aprendemos a amar como Jesus. E nós precisamos aprender a amar como Jesus dentro de casa. Nós precisamos amar os nossos filhos como Jesus ama os nossos filhos. Nós precisamos amar o nosso cônjuge como Cristo ama o nosso cônjuge. Mas ele é cheio de defeitos e falhas. Você também.
Eu também. Todos nós. Ah, mas ele é chato. Nós também. Todos nós. Mas ele é difícil. Todos nós. O amor que lança fora todo medo e o amor que ama até as últimas consequências. E é esse o amor de Jesus. É esse o amor que a gente tem que levar para casa. E é assim que a gente vai transformar o ambiente das nossas famílias. Ao invés de competição, conflito, a gente vai escolher perder. A gente vai escolher perder. Porque quando nós escolhemos perder nos termos do Evangelho, nós ganhamos a nossa família. Nós ganhamos a nossa família para o Senhor. Ao invés de dominar, servir. Ao invés de controlar, servir. Ao invés de exigir, oferecer. Ao invés de medo, amor. É assim que o Evangelho nos ensina dentro de casa. Faz ou não faz diferença? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque a Tua palavra nos machuca e a Tua palavra nos confronta. Quando nós lemos a Tua palavra e aprendemos o que o Senhor tem a nos ensinar, nós percebemos o quanto nós podemos melhorar, Senhor. O quanto nós podemos crescer na graça. Tem misericórdia dos nossos erros. Mas, Senhor, nos ajuda a crescer na Tua graça. Nós queremos, Senhor, servir ao Senhor acima de todas as coisas e servir aqueles que estão ao nosso redor como o Senhor nos serve, como o Senhor cuida de nós. Nos ajuda, Senhor, a entender que o caminho de uma família que agrada ao Senhor não é no domínio, não é no controle, não é na força, não é no poder, mas é na dependência do Senhor, escolhendo o serviço, escolhendo o amor. Um amor mútuo, genuíno e sincero da Tua parte. É isso que nós queremos para as nossas casas, é isso que nós queremos para as nossas famílias. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.